Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um vídeo importante aí, né? Quando o INSS pede documentação, isso não é muito raro não, viu, pessoal? Você está recebendo seu benefício aí de incapacidade, tal, e de repente receber uma convocação aí. O que quer dizer, por exemplo, né, como nós já falamos algumas vezes, uma situação de exigência, né? Olha lá, ó, o termo status de exigência no INSS, que quer dizer, né? Ele se refere a uma situação em que o INSS está solicitando ao segurado ou beneficiário algum tipo de documentação adicional da análise de um processo de um requerimento. Olha aí, ó, quando nós falamos para você sempre ter a documentação atualizada, tudo em mãos, tá? É dever do INSS abrir essas exigências? Será que é certo, é justo isso? Bom, se os documentos apresentados, né, pelo segurado são considerados insuficientes pelo INSS, é obrigação, né, de uma emissão que o INSS tem de emitir uma carta de exigência elencando quais são os documentos que são necessários, tá? E nesse caso, esse segurado ele tem um prazo mínimo aí de 30 dias, né, segundo a portaria 77 de 2015, o artigo 678, tá? Agora, essa carta de exigência, né, pessoal? Caramba, nós já falamos de carta de concessão, que é, né, quando o benefício é concedido, maravilhoso. Agora, carta de exigência, né? É um ofício que o INSS vai explicar e solicitar a documentação necessária, tá? Quais são as providências que devem ser tomadas, e esse prazo de 30 dias, ele deve ser respeitado, mas ele tem uma dilatação, tá? Ele pode ser prorrogado por mais 30, tá? O pedido de exigência, né, do INSS pode acontecer, olha lá, nas aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios. Ele acontece quando há, né, falta de algum documento essencial para continuar a análise de um benefício, tá? Olha aí, pessoal, quando está em análise, a gente fala, né? Ah, mas meu benefício está em análise há 2 anos. Eu já recebi aqui no canal várias vezes comentários e não sai disso. Você já viu se tem alguma exigência aberta? E aonde você pode ver isso? No portal Meu INSS, tá? Você pode ver aí. Quem faz essa análise documental? Bom, essa análise, né, é feita pelo INSS, por uma equipe, né, que vai verificar atestados, laudos médicos, né, os exames, fazer uma análise de toda a documentação, se as datas são coerentes, se o CID da doença. Olha, quando nós falamos de você pedir para o médico não deixar de colocar o CID da doença, tá? Isso tudo é analisado, isso tudo é conferido, tá? Não é simplesmente, por isso que muitas vezes pedidos de benefício eles são negados exatamente por falta de documentação ou a documentação não está batendo, tá, pessoal? O que significa o processo de exigência, tá? É o pedido de esclarecimento, né? Que é o que o INSS faz quando ele abre, por exemplo, quando ele vê que há alguma irregularidade. Quanto tempo fica essa análise documental, né? Bom, requerimentos em análise do INSS, eles ficam aí a partir de junho de 2021. O INSS é obrigado a fornecer essa resposta com relação a esse documento, né, a esse requerimento, em 45 dias. Mas o que acontece? Também é prorrogável por mais 45 dias, mas o INSS não cumpre, né? E o que o segurado pode fazer? Ou ele vai telefonar no 135 ou vai fazer uma reclamação na ouvidoria junto ao INSS, né? Essa análise, né, feita, ela também pode ser presencial, tá? No caso de uma incapacidade temporária aí, por exemplo, a documentação, essa perícia, ela pode ser agendada, vai ser mantida caso não haja, né, por exemplo, uma indicação para uma perícia presencial para a concessão do benefício. Isso é nesses casos que você envia, por exemplo, a documentação através do portal Meu INSS para conseguir o benefício sem perícia, tá, pessoal? Quando o INSS diz que o processo está concluído, isso significa que foi feita a análise, que eles receberam a documentação, concluíram esse processo. Pode ser uma negativa ou pode ser para concessão. Para você saber se o processo foi concluído ou não, você pode ver através do Meu INSS. Você vai acessar o site, né,
ou pelo seu PC, notebook, ou pelo seu aparelho celular. E você também pode ver pelo 135 da Previdência Social. Essas informações são as informações essenciais que você tem que ter, pessoal. Sem esse tipo de informação, você fica perdido no INSS. A perícia médica é uma coisa terrível para todos os segurados que ficam incapacitados para o trabalho. Isso pode ser temporariamente, permanentemente e também aqueles que ficaram, por exemplo, com uma lesão que diminuiu a sua capacidade e as suas habilidades. Então, todos esses benefícios, eles necessitam de uma aprovação e comprovação com a perícia médica, que muitas vezes é injusta. O segurado tem tanto trabalho para reunir, por exemplo, toda a documentação, cumprir todas as exigências e requisitos do INSS, e no momento do INSS fazer a sua parte, que é dar àquele segurado o que lhe é de direito, pois ele pagou para ter esse direito, lhe é negado injustamente. Então é sobre esses assuntos que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, por isso é muito importante que você acompanhe até o final para você não perder nenhuma dica e nenhuma informação. Todo segurado é obrigado a passar por perícia médica? Sim, como nós falamos, todo benefício por incapacidade, ele requer uma comprovação no INSS. Inclusive, nós tivemos agora uma prorrogação da concessão do auxílio-doença sem perícia. O que visa isso? Diminuir a quantidade de segurados que estão aguardando na fila a concessão do benefício. E muitos estão sem pagamento. Então, é uma boa notícia. Imagine, não sei se é a sua situação, estar sem nenhuma renda, não poder trabalhar e estar também incapacitado para o trabalho e ter que aguardar 5, 6 meses para passar numa perícia. Não tem condições. Então, para que os segurados não sofressem tanto, esse benefício de auxílio-doença, ele passou a ser concedido sem perícia. Isso também aconteceu na época que nós estávamos com a Covid aí em alta. O que acontece? Para ser aprovado esse benefício sem perícia, é necessário que você também tenha toda a documentação. Atestados, laudos, histórico cirúrgico, histórico de tratamento, por exemplo, de fisioterapias que você fez, receituários médicos, tudo isso é muito importante. E você pode enviar isso através do portal Meu INSS. Se você ainda não tem o cadastro, nós temos vídeo aqui no canal que eu mostro de uma maneira simples, fácil, como você fazer o seu cadastro nesse portal, que é muito importante e oferece diversos serviços que você pode fazer na sala da sua casa através do seu smartphone. Pedidos de prorrogação, pedidos de perícia, pedidos de aposentadoria, consultar o seu CNIS, consultar se você já tem condições, por exemplo, simular a aposentadoria, o que está faltando. São diversos serviços que vão evitar que você, por exemplo, tenha que sair da sua casa, se deslocar e perder, por exemplo, o dia inteiro no INSS para conseguir fazer algo. Em 5 minutos você faz através do seu telefone celular, ou do seu notebook, ou do seu PC. Facilita muito a vida. Então, você digitalizando essa documentação, você envia para o INSS. Lembrando, a perícia ela deve ser marcada pós 30 dias para você poder fazer essa exigência, tá? Se marcarem a perícia para você uma semana ou 2, você não pode, por exemplo, pedir esse benefício de auxílio-doença sem perícia. E outra, esse benefício ele tem um prazo estipulado, ele tem data de cessação, 90 dias. Quer dizer, é um refresco, como nós falamos, para aquele segurado que está sem renda. Ele vai ficar 90 dias aí recebendo o benefício. Mas, se ele necessitar de uma prorrogação, se ele continuar com a sequela que o impede de retornar ao trabalho e não estiver recuperado, basta 15 dias antes do vencimento dessa data final, desta concessão, ele pedir uma prorrogação, que também pode ser feita através do aplicativo Meu INSS. Nesse caso, você tem que estar com a documentação também toda preparada, porque provavelmente você vai passar por uma perícia presencial. Uma das principais dúvidas também é quanto tempo o laudo é válido para a perícia. Pessoal, quanto mais atualizado, melhor. Mas um laudo de 30, 40 dias, ele é o ideal. E nesse laudo deve constar o seu nome completo, o nome do médico, CRM, assinatura, isso já vem lá no carimbo do médico. O CID da doença é muito importante, porque é a identificação internacional. O médico vai identificar, o perito vai identificar quando ele olhar o CID. E, por exemplo, peça para o médico que está fazendo esse laudo que ele coloque uma data, por exemplo, um período aproximado do tempo que você vai necessitar para a sua recuperação. Existem casos aí que pode demorar mais de 1 ano para você, por exemplo, poder se recuperar. É temporário, sim, a incapacidade, mas ninguém pode prever o tempo de recuperação. E com isso, você pode, como nós falamos, passando por uma perícia presencial, o próprio perito identificar e lhe dar um tempo maior,
que para você respirar, caso você depois precise de uma nova prorrogação, você pode pedir, mas lembrando, toda a documentação deve estar atualizada. Tá bom, pessoal? Receituário médico, histórico cirúrgico, tudo isso é muito importante para você. E uma dúvida que as pessoas têm, que vivem perguntando, fala de perícia no INSS, as pernas tremem de algum segurado, alguns entram em desespero. O que você não deve fazer, por exemplo, numa perícia? Bom, nós sabemos que a maioria, não vamos generalizar, dos peritos do INSS, tem assim, se acham semideuses. Muitos tratam o segurado com completo desrespeito. O segurado entra na sala, depois de ter todo o trabalho para reunir toda a documentação, como nós falamos, todas as exigências do INSS, esse perito nem olha na cara desse segurado, pega a documentação, coloca de lado, fica mexendo no computador e depois nega, que é o caso que acontece a maioria das vezes, principalmente agora que nós estamos num pente fino, não coloca a mão no segurado, não faz um diagnóstico, não faz um exame minucioso e, como nós falamos, indefere o benefício, causando uma insatisfação e um sentimento tão ruim nessas pessoas que vão com tanta expectativa, que vão ter os seus direitos reconhecidos, e isso não acaba acontecendo. Então, o que você não deve fazer? Pessoal, você pode ter diversos problemas de saúde, você pode estar com diversas doenças. Foque na doença principal, naquela que mais lhe causa problemas, para você desempenhar a sua função. Lembre-se, o perito não é assistente social e o perito também não é seu amigo. Não adianta você querer tocar, por exemplo, sensibilizar o perito, porque ele não vai conseguir, ele não está ali para ficar ouvindo, por exemplo, que você está com problema financeiro, que você está com problema em casa, com seus filhos, que você está passando. Não, ele está ali para fazer uma avaliação e nesse caso ele parece mesmo uma pedra, frio. Ele não vai, por exemplo, ficar sensibilizado. Então, fale somente o necessário relacionado à principal incapacidade que você tem. Ele não é seu amigo, só responda aquilo que lhe for perguntado. Infelizmente, pessoal, as pessoas hoje estão assim. As pessoas não têm mais aquela empatia de se colocarem uma no lugar das outras. É muito difícil você encontrar isso. Então, também tem que aprender. A gente sabe que é difícil. Às vezes o próprio nervosismo faz com que a pessoa queira acrescentar algo mais para o perito, mostrar que a situação realmente está difícil, mas tenha em mente, ele não é seu amigo e isso não vai sensibilizar e nem lhe ajudar em nada. Como também ficar falando de diversas doenças, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que tenho... Não, isso também vai confundir o perito e vai ajudar com que ele não lhe conceda o seu benefício. Bom, vamos colocar que deu tudo certo na perícia, o perito te concedeu o benefício, ele não vai te dar o resultado na hora, tá, pessoal? Mas, por exemplo, você passou na perícia no dia, a partir das 21 horas, das 9 horas da noite, você já consegue ver a resposta dessa perícia no portal Meu INSS, tá? Mas vamos colocar que você foi concedido o benefício, chegou uma carta de concessão para você na sua casa. E agora, o que você faz? Primeiro, você deve olhar se na carta existe a sigla DCB, data de cessação do benefício. É muito importante que você olhe se tem essa sigla. Se tiver, ela vai estar especificando ali uma data de término. Como nós falamos, se você precisar de uma prorrogação, você deve pedir essa prorrogação 15 dias antes da data de término. Porque senão, depois fica um pouquinho mais complicado. Você pode até conseguir, mas é um pouquinho mais complicado. Então preste atenção, se não houver data de cessação de benefício, não está dizendo ali que o benefício vai terminar em tal data, e essa concessão ela vale por 120 dias, quer dizer, 4 meses. Se caso necessitar também da prorrogação, faça os cálculos dos 120 dias, 15 dias antes do vencimento, procure o INSS ou faça o pedido até pelo portal Meu INSS. Nessa carta de concessão também vai estar identificando a agência bancária que você vai receber o seu pagamento e a data que vai estar disponível. Basta você seguir até essa agência, a partir da data que foi liberado, com um documento seu de identidade ou qualquer outro documento que tenha uma foto, documento oficial, tá, pessoal? Para você poder receber. Quanto tempo demora? Bem, em média demora 30 dias depois da concessão para o INSS fazer esse primeiro pagamento. Muitas vezes faz antes. Agora, aquela dúvida, o INSS paga aquele tempo que eu fiquei aguardando em casa, por exemplo, esperando a perícia e eu não tive nenhuma renda? Paga sim. Dentro desse primeiro pagamento sempre vem algum atrasado, que é exatamente esse período que esse segurado teve que aguardar para passar pela perícia. Então, mesmo que seja alguns dias que não tenha completado um mês, a partir da data que você protocolou o pedido, até a data da perícia, com a concessão do benefício, você já tem direito desde lá do primeiro pedido. Então,
fique tranquilo que você vai receber esses dias atrasados. Diferentemente da justiça, que demora um tempo maior. Caso todos os seus direitos sejam negados no INSS, você não consiga o seu benefício, você comprova através de toda a documentação que você realmente está incapacitado para o trabalho, temporariamente ou mesmo permanentemente, ou que você tem uma sequela que reduziu as suas habilidades e capacidades de desempenhar a sua função e o INSS não reconhece, você tem o recurso da justiça. Como nós falamos, um processo judicial ele pode levar de 18 a 24 meses. Você também vai passar por perícias na justiça, tá? Como nós falamos, todo benefício de incapacidade, tanto no INSS quanto na justiça, eles devem ser comprovados através de laudo, documentação. Então mantenha sempre toda a sua documentação atualizada, inclusive para processos judiciais. Vai demorar um tempinho, mas quando você tiver o resultado, se for favorável a você, todo esse período atrasado. Caso você não esteja com nenhuma renda, é possível, dentro do processo, se conseguir uma tutela antecipada. O juiz não é obrigado. Ele pode o quê? Ele dar uma ordem, começar a pagar o benefício para você, vendo que a sua situação é favorável dentro do processo, que você tem razão, e está passando, por exemplo, não está conseguindo pagar as contas e sustentar a sua família, ele pode adiantar esse pagamento do benefício. Depois, quando sair o resultado final, é descontado, por exemplo, dos atrasados, todo esse adiantamento que você teve. Mas é uma maneira de você conseguir obter uma renda durante esses 18 a 24 meses, porque você não vai poder trabalhar. Se você está alegando que você está incapacitado para o trabalho, você não pode estar trabalhando e caindo contribuições no INSS. Quer dizer, pode até alegar que você está tentando fraudar tanto o INSS como a Justiça. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Eu espero que essas informações tenham sido importantes. Você que está chegando aqui pela primeira vez, como nós falamos, aproveite todos os conteúdos do canal. Gostou desse nosso trabalho? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Pode ser aquela informação que você está precisando para solucionar aquele problema que você vem sofrendo há dias, há meses no INSS. Então não deixe de se inscrever, você vai ter muita vantagem com relação a isso. Meu amigo, minha amiga que estão sempre comigo, possamos ter paz, harmonia, que Deus nos abençoe na nossa casa, na nossa família, que nós tenhamos força para conseguir sempre fazer as melhores escolhas e continuar a nossa caminhada sempre em frente, de cabeça e em pé. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.